Pai do Senhor, tudo bom? Aqui quem vos fala é o pastor Juliano Silva. Antes de mais nada, eu quero te fazer um pedido. Se inscreva no meu canal, ative o sininho e dê um like, que assim você vai estar me ajudando a fazer a obra de Deus. Que esse vídeo possa chegar ao conhecimento de mais pessoas, para poder estar edificando a vida deles. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês que se inscreveram, e você que ainda não se inscreveu, se inscreva. Amém? Deus abençoe, a paz do Senhor, e fica com Deus. Meus irmãos, quem nunca se sentiu sozinho? Quem nunca se sentiu abandonado? Todas as pessoas chegam a algum momento da vida, por mais que ela está rodeada de pessoas, ela se sente sozinha, ela se sente incompreendida e ela também não se sente amada. A palavra de Deus, no livro de Mateus, capítulo 28, no versículo 20, o próprio Jesus, quando estava subindo ao céu, ele deixa uma mensagem para os discípulos, para eles irem e pregar a toda criatura, ensinando todos os mandamentos de Jesus, e ele prometeu estar com eles todos os dias até a consumação do céu. Meus irmãos, eu quero aqui desconstruir algo que foi construído há muito tempo, ou alguns anos para cá, por algumas pessoas, dizendo que o evangelho ele é de felicidade somente, que ele é um caminho de bonanças, que ele é um caminho de maravilhas, e eu quero te dizer para você, não é só isso. Você ser cristão, você vai ter momentos de felicidade, você vai ter momentos de prosperidade, mas eu quero te dizer que você também vai ter tribulações, que você também passará por perseguições e muitas vezes você será rejeitado. E principalmente se você pregar o evangelho verdadeiro, o genuíno, que é o arrependimento para a remissão de pecados, e se você vive esse evangelho, você sempre será colocado mais de canto. Por quê? Porque as pessoas não estão, o ser humano, a natureza adâmica, ela não quer ouvir a verdade, ela não quer que os seus pecados sejam confrontados para que ele seja perdoado, confessados e abandonados. Jesus, ele começa aqui nessa terra pregando o evangelho do arrependimento do pecado. João Batista, ele vem adiante dele, ele vem primeiro que Jesus, e ele vem pregando o arrependimento. Por quê? O evangelho, irmãos, ele não existe sem arrependimento. Porque o arrependimento, confessado e abandonado, é a pessoa se entregando a Jesus e mostrando para ele que agora ele não vai viver mais aquilo que ele pensa que é bom para ele, aquilo que ele acha que é proveitoso para ele, ou aquilo que ele acha que é o estilo de conduta legal por ele, a sua própria vivência. Não, ele vai agora tentar diante de Deus e através do Espírito Santo, tentar não, ele vai andar diante de Deus e através do Espírito Santo em novidade de vida. Por isso que a palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, meus irmãos, nesta caminhada, eu quero dizer para você, você também vai ter momentos de felicidade, você vai ter vitórias, você vai chegar em algumas realizações de sonhos ou expectativas grandes, mas eu quero dizer para você, você também vai ser frustrado, você muitas vezes vai se sentir sozinho, você muitas vezes vai ser jogado de canto, você muitas vezes vai ser humilhado e você muitas vezes vai ser rejeitado. Mas quando eu te digo isso, não é para você olhar para o evangelho e dizer eu não quero esse evangelho, porque, irmãos, não há luta sem vitórias. O apóstolo Paulo, ele fala que se o evangelho que ele pregasse fosse para agradar homens, esse evangelho não seria de Cristo. Por quê? O evangelho é um modo de vida ou algo sobrenatural que o Senhor traz na vida do convertido, que vai totalmente contra aos princípios, aos conceitos, às práticas deste mundo. A pessoa começa a andar em novidade de vida, mas isso aí não é por esforço somente dele, e nem por violência, como se diz, ele não está se violentando, ele não está se mutilando, ele não está fazendo algo
que não seja agradável para ele. Ele está tentando agradar aquele que o salvou, porque a gratidão é tão grande por aquele que nos salvou, que é Jesus, que ele quer andar conforme Jesus andou, e Jesus andou em santidade, Jesus andou em harmonia, Jesus andou em verdade, mas Jesus também, ele fugia do pecado, e o pecado é o maior câncer que existe na vida do ser humano, se chama o pecado. Quantas pessoas têm tirado as suas vidas por causa do pecado? Quantas pessoas têm se sentido sozinho e tira a sua vida? Não se sente amado e tira a sua vida? Se sente rejeitado e tira a sua própria vida? Quantas pessoas que estão no meio de pessoas que aparentemente ele ama essas pessoas, mas ele não é correspondido? Mas eu quero dizer para você, isso aí não está acontecendo só com você, e não acontece só com você. Primeiro, aconteceu com os nossos pais da fé do Antigo Testamento. Depois, aconteceu com os reis que serviram a Deus no Antigo Testamento, aos profetas, e também aconteceu com Jesus e com todos os seus discípulos. Isso não é exclusividade minha e sua, cristão. Isso aí é algo que vem por causa que o Evangelho, ele não é fácil, ele não é muito agradável de ser recebido, mas o Evangelho da mudança, a gente tem que pregá-lo. Agora eu quero dizer para você, não desanime. Você que se sente rejeitado, você que se sente uma pessoa jogada por escanteio, ou que você não tem, as pessoas não têm apreço por você, por causa que você prega o Evangelho da salvação, você prega o Evangelho, que é o Evangelho verdadeiro, de mudança, de arrependimento dos pecados, de abandono, e de andar numa vida, em novidade de vida com Jesus Cristo, através do Espírito Santo, e salvo por Deus. Ô meu irmão, ô minha irmã, não fica triste, você não é o único que passa por isso. Jesus disse que nós teríamos aflição neste mundo, Jesus disse que nós seríamos perseguidos, Jesus disse que nós seríamos odiados, e principalmente no meio familiar nosso. Isso é normal. Por quê? Porque eles não são filhos de Deus ainda. As pessoas que não querem esse evangelho, eles não são filhos de Deus, então eles ainda andam em iniquidade. Mas nós temos que pregar o evangelho e amá-los. É a maior prova de amor que nós temos para umas pessoas que não são da mesma fé nossa, que não são cristãos. A maior prova que nós temos que dar para ele de amor é não querer matá-lo, não querer fazer nada contra ele, ou ferindo o teu próprio físico. Nós fazemos isso porque nós amamos. Nós temos que amar as pessoas. E o maior meio de amor para alguém é não querer o mal dela, é não querer passá-la para trás, não querer apunhalá-la, ou simplesmente não querer mais que essa pessoa seja salva. Isso nunca pode acontecer. Nós temos que orar, pedir pela vida dessas pessoas, pregar o evangelho, mas também nós não podemos ficar diretamente pregando sempre para essas pessoas se elas estão rejeitando. Pregou uma vez, irmão, pregou duas, teve um momento oportuno, foi perguntado, pregue a verdade, pregue o evangelho do arrependimento, mas não fique também sempre jogando as pérolas para eles, porque eles não vão entender. Deixa o Espírito Santo trabalhar na vida deles, e se Jesus achar algum caminho para salvá-lo, porque vai depender dele, Jesus vai, através do Espírito Santo, salvar essa vida. Vocês lembram do apóstolo Paulo? Era o perseguidor da igreja e depois se tornou um dos maiores apóstolos, ou o maior apóstolo dos gentios. Então, o Senhor, ele trata de muitas maneiras. Uma maneira que Jesus trata é fazer o inimigo tornar amigo do evangelho. Paulo era inimigo do evangelho, era inimigo da igreja, ou seja, Saulo, né? Que é a mesma coisa. Saulo, ele era inimigo da igreja, e de repente o Senhor o converte no caminho de Damasco, que ele vira amigo da igreja. Então ele pega o seu nome de cidadania judaica, que é Paulo, e começa a utilizá-lo. Então, meus irmãos, há vários relatos, mas tem pessoas que o Senhor tira do caminho,
Tem pessoas que estão servindo de pedra de tropeço, Deus desce a sepultura. Deus tem seus modos de agir. Isso não cabe a mim e você saber como ele vai agir. Nós só temos que pregar o evangelho, viver o evangelho e acreditar que nós não estamos sozinhos, porque Jesus disse que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Então, para você que ainda não crê em Jesus, ou que simplesmente ouviu falar de Jesus, mas não sabe quem é Jesus, eu quero dizer para você que Jesus tem um plano de salvação na tua vida. O evangelho significa boa nova, boa notícia. E a notícia é que o mundo já estava condenado para ser eternamente punido no inferno. Mas Jesus, ele veio como escape. E quando nós olhamos para Jesus e cremos nessa obra que ele fez, e nos redimimos dos nossos pecados, e acreditamos em Jesus, e andamos no Espírito Santo em novidade de vida, ele vai nos dar o escape dessa tão grande condenação que está por vir. Porque a condenação ainda não chegou, ainda há tempo. Aceite Jesus, entregue o seu caminho a ele, confie nele, abandone os seus pecados e viva uma vida de consagração e adoração a Jesus, porque ele nos salvou. A salvação está aí. Ela veio para todos nós. Mas quem rejeitar essa salvação, como Jesus diz no livro de Mateus, que a condenação é que a luz veio ao mundo, mas o mundo preferiu as trevas. Não prefira as trevas. Venha para a luz. E eu quero dizer para você, você nunca estará sozinho. Você nunca estará sozinho. Em todos os momentos que você passar, você nunca estará sozinho, porque Jesus prometeu estar conosco todos os dias. Amém? Então, eu te peço, aceita Jesus, entregue seu caminho a ele, arrependa dos seus pecados e viva uma novidade de vida, uma vida realmente viva na presença de Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a paz do Senhor, e fiquem com Deus. Irmãos, ainda há tempo. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.